Afonso, bem-vindo ao Café e as Contas no Observador. Nós temos algumas alterações no IVA e uma das mais interessantes é este e-voucher, este nome um bocadinho esquisito, mas que na verdade é uma espécie de desconto em talão para as pessoas que façam compras na restauração e no turismo. Pode-nos explicar um bocadinho mais como é que foi? Desconto em talão, desconto em cartão. Parece-me uma ideia interessante. Vamos ver como é que funciona. Basicamente, o princípio é o de que vamos acumular, portanto, ao consumir num determinado trimestre, acumulamos o dito desconto, ou seja, vamos incorrer em IVA, vamos pagar IVA aos restaurantes, aos hotéis, ao alojamento e também nos serviços culturais, e depois poderemos gastar no trimestre seguinte. Atenção que isto não está definido que seja no primeiro, segundo, terceiro, quarto trimestre, isto é ao longo do ano, certo. Mas o princípio é de que acumulo num primeiro trimestre e gasto no trimestre seguinte. E, portanto, depois posso utilizar o valor que acumulei a consumir serviços desses mesmos setores. Não tem que ser acumular no restaurante e gastar em restaurante. Posso acumular e gastar no qualquer turismo. Um e gastar no outro. Mas isso tem, quer dizer, isso é através de uma app, mas em princípio não é acumulável com o e-fatura, ou seja, depois eu não posso fazer deduções à coleta no IRS por causa disso. Exatamente. Existia essa discussão e com a proposta de orçamento que foi apresentada, a discussão aparentemente acabou, ou seja, sim. Não posso acumular aquilo que acumulo para IVA e utilizo como tal, para este efeito, não vou poder depois também ter o benefício do IRS quanto a isso. Certo. Eu ia perguntar uma coisa, há obviamente outras alterações naquilo que diz respeito aos impostos especiais sobre o consumo. Há outros que sofrem algumas alterações e alguns sofrem até mesmo algumas significativas. Sim. Por um lado podemos referir, por exemplo, o ISV. O imposto sobre os veículos. O imposto sobre os veículos. Portanto, o ISV tipicamente tem ali duas componentes para o cálculo, que é a cilindrada do carro e também as emissões de CO2 que o carro tem. E aquilo que se passa é que há uma discussão antiga, já dura alguns anos, uma guerra basicamente entre a União Europeia e Portugal, porque nos carros importados, portanto, que vêm de outros países da União Europeia para Portugal, usados, a componente ambiental não tinha um desconto, ou seja, não se desvalorizava ao longo do tempo. A cilindrada sim, conforme a idade do carro, mas a componente de ambiental não se desvalorizava. E agora, finalmente, e depois de termos perdido no Tribunal de Justiça, no TJUE, aquilo que vai acontecer é que a componente ambiental passa a ter um desconto conforme a idade do carro. Que era também uma reivindicação antiga, não é? Que era uma reivindicação antiga, mas que eu, neste caso, até tenho tendência em concordar com aquilo que o Governo dizia. Aliás, isto vem completamente em contraciclo daquilo que são os impostos verdes, porque aquilo que isto incentiva portanto, torna mais barato trazer carros mais antigos. Quanto mais antigo é o carro e, portanto, por princípio mais poluente, mais barato ficará em termos de pagamento de imposto. Deixa-me passar para mais um imposto hipócrita. Os impostos especiais sobre o consumo, em princípio, já nos explicarás porque é que são impostos hipócritas, mas é que é o imposto sobre o consumo de tabaco, digamos assim. O tabaco vai sofrer um aumento de 10 cêntimos, previsivelmente, por via de uma alteração que está a ser feita neste Orçamento de Estado. Sim, aí trata-se de uma questão eminentemente técnica, mas com impacto para o bolso das pessoas. Mas com impacto para o bolso das pessoas. Portanto, tem a ver com a forma como eu calculo o imposto que incide sobre o tabaco. E agora aqui estamos a falar do tabaco corrente, dos maços de tabaco correntes. De facto, e passando à frente aqui a explicação, porque também penso que não tem grande interesse, o resultado final será um aumento de 4 a 5 cêntimos por maço, só que na prática, porque é assim que funciona o mercado, nunca há aumentos de 5 cêntimos, não há maços a 4,65€. Porque as máquinas de venda só aceitam moedas de 10 cêntimos e, portanto, eles aumentam em múltiplos de 10. Exatamente, certo? E, portanto, aquilo aumenta em 10 ou recua em 10, normalmente não recua, não é? Porque não andamos para trás, mas temos aqui um aumento, portanto, uma setinha para cima, de 10 cêntimos em princípio por maço. E isto também deve afetar a receita do Estado, que neste imposto é cerca de 1.400 milhões de euros todos os anos em tabaco. Exatamente. É o segundo maior dentro dos impostos especiais sobre o consumo, porque o primeiro é o imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos, onde aí vamos buscar cerca de 3 bi por ano, aliás, um pouco mais.
3 mil milhões, exatamente. 3 mil milhões. 3 mil. Sim, a linguagem anglo-saxónica. Exatamente. Afonso Arnaldo, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa e até uma próxima. Obrigado, eu.